Que a graça e a paz de Cristo seja contigo nesse dia, é o meu desejo. Hoje quero compartilhar um pouco da vitória sobre a velha natureza, aquela que nós tínhamos antes de aceitar a Cristo. Mas antes vou deixar a dica do dia, que é: busque vivenciar o que aprendemos no vídeo anterior, sobre vivenciar uma vida guiada pelo Espírito de Deus e não pelos desejos da carne, da velha natureza que nos dominava e hoje não domina mais. O texto sugerido para a leitura hoje é o de Colossenses, capítulo 3, do verso 1 até o 17. Os versículos que vou ler, eles estão em Colossenses 2:20 e capítulo 3, verso 1, que diz o seguinte: vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem desse mundo? Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado de Deus. É interessante esses dois textos, que ele vai nos falar da nova forma de vida. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós experimentamos um novo nascimento. O primeiro foi o nascimento natural da nossa mãe, com a sua natureza já pecaminosa, pois a Bíblia nos ensina isso. O segundo nascimento é o espiritual, o que nos dá a oportunidade de um começo totalmente novo em nossa vida. E esse é o maior milagre que nós podemos receber de Deus. Sermos salvos e feitos a habitação do Espírito Santo e de Deus. No entanto, a velha natureza, ela não deixa de existir quando nós nos convertemos ou aceitamos a Cristo. Apesar de termos a vida de Deus, experimentamos uma luta constante entre a velha e a nova natureza. Nós ficamos presos entre o que vivemos e o que estamos vivendo agora. Mas uma coisa é certa, nós temos o poder de manter nossa carne e seus desejos sob o domínio do Espírito Santo. Mas esta é uma escolha nossa, viver no andar de baixo ou no andar de cima da vida. Existem dois andares. O que é viver de acordo com a velha natureza? Viver de acordo com a velha natureza é ter uma vida centrada em si mesmo, em seus desejos e valores humanos, qualquer que sejam eles. Seja a imoralidade sexual, seja a indecência, seja as paixões más, seja os maus desejos e a cobiça. Colossenses 3, versículo 5 vai nos dizer: é ter uma vida baseada em sentimentos que prejudicam o relacionamento interpessoal. Livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhuma conversa indecente. Está registrado em Colossenses capítulo 3, verso 8 e 9. E o 13 vai dizer também: não mintam uns para os outros, não fiquem irritados uns com os outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como Cristo nos perdoou, perdoem uns aos outros também. Viver de acordo com a velha vida é só produzir obras da carne, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Mas Deus, Ele nos chamou para vivermos no andar de cima e não no andar de baixo. Te pergunto, o que é viver então de acordo com a nova natureza? Viver de acordo com a nova natureza que recebemos de Cristo é exatamente ter uma vida centrada em Deus, centrada em seus propósitos e em seus valores.
Colossenses 3, 9 a 12, vai dizer que vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vestiram agora com a nova natureza. Então essa é a natureza, essa é a nova natureza na pessoa de Cristo, do Criador. E Ele está sempre nos renovando, para que ela se torne parecida com Ele a cada dia, a fim de fazer com vocês o conhecer plenamente de Cristo. Então, viver de acordo com a nova natureza é ter uma vida guiada pelo Espírito Santo e não por sentimentos totalmente humanos. Deixem que o Espírito Santo dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Gálatas, capítulo 5, verso 16. É ter uma vida que produz fruto no Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus, ele produz amor, ele produz alegria, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humanidade e domínio próprio. Está escrito em Gálatas, capítulo 5, do verso 22 ao verso 23. Cristo, ele vive em nós e quer se revelar ao mundo através de nós, pelo poder do Espírito. Esta é uma das verdades mais importantes da palavra de Deus. Jesus não quer que você viva a vida cristã, simplesmente. Ele quer que você viva a vida cristã através dele. O apóstolo Paulo, ele pôde entender e confessar isto quando ele disse: estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 5:20. Então, o corpo do cristão, ele se torna o corpo de Cristo, para ser usado conforme a vontade de Cristo. A mente do cristão, ela precisa se tornar a mente de Cristo, para pensar os seus pensamentos, ou seja, os pensamentos de Cristo, para que ele se manifeste através de nós. A vontade pessoal do discípulo, ela é absorvida pela vontade de Deus, que é maior. Você pode compreender o sentido dessas palavras? Entende que é preciso se render à vontade do Espírito de Deus que está em sua vida, momento a momento, instante a instante? Quer viver no andar de cima? É a maior aventura que o homem pode experimentar. Eu espero que você tenha entendido isso. Nós vamos agora para o nosso momento eu decido. Caso você queira fazer, você pode dizer comigo assim: eu decido vencer a velha natureza e vivenciar os valores da nova natureza. Se possível, sugiro que escreva alguns textos que foram citados durante o vídeo de hoje e coloque-os em lugar que você possa ler com facilidade durante o dia. E vamos concluir agora então essa devocional orando a Deus e agradecendo a Deus. Você pode fazer a sua oração nesse momento. Você pode falar com Deus. Feche os seus olhos. Pai de amor e de bondade, te louvo por tua bondade, misericórdia e compaixão neste tempo. Perdoa nossos pecados, Pai, e nos ajude a perdoar o dos outros. Que o teu Espírito nos ajude a vencer a nossa velha natureza, o velho homem. Aquele homem que tantas vezes nos impede de viver uma vida vitoriosa no Senhor. A velha natureza que nos impede, muitas vezes, de ter de fato uma vida feliz e abundante. Que o teu Espírito, Pai, nos encha de tal forma que não dê lugar mais ao velho homem. Abençoe cada pessoa, Deus, que assistiu esse vídeo e que tem participado desse tempo de devocional. Nós oramos, eu oro, agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e que nos encontraremos no próximo vídeo.